Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma videoaula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectrometria atômica, hoje eu vou apresentar para vocês algumas interferências que podem ser encontradas durante essas técnicas analíticas. Tudo bem, pessoal? Eu vou falar isso antes de entrar em CPMS, porque em CPMS tem outros tipos de interferência que eu vou tratar particularmente. Algumas dessas às vezes se sobrepõem, mas essas são as principais interferências para as técnicas que vimos até agora. Fotometria de chama, absorção atômica em chama, em forno de grafite e ICP-OS. Então espero que gostem dessa aula. Já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ative as notificações. Isso ajuda bastante ao canal continuar crescendo. Pessoal, gosto sempre de lembrar que na espectrometria atômica nós trabalhamos com átomos livres na fase gasosa e a equação de Boltzmann sempre nos traz a relação dos átomos no estado excitado pelos átomos no estado fundamental em função da temperatura do ambiente químico, da chama, do plasma, seja o que for. Por isso, a temperatura é extremamente importante para a espectrometria atômica. As interferências que nós usamos em espectrometria atômica, que nós estudamos, que nós comentamos, são de três tipos: as espectrais, as químicas e as de matriz, que eu vou tratar cada uma delas com vocês. Primeiramente, pessoal, vamos tratar das interferências espectrais. Existem dois tipos. A primeira são linhas muito próximas, com diferenças menores ou iguais a 0,01 nanômetro ou 0,1 angstrom, depende, o autor vai tratar por nanômetro ou angstrom, eu prefiro nanômetro. Um exemplo, pessoal, o vanádio 308, a linha de vanádio 308,211 nanômetros, interfere na linha de alumínio 308,215, ou seja, a diferença é no milésimo de nanômetro, não no centésimo. Tudo bem? Então essas linhas, depende do aparelho, pode não conseguir resolver essa separação. Então, uma alternativa é eu analisar alumínio no comprimento de onda 309,27 nanômetros. Eu já comentei isso, pessoal, na aula de CPOS. Tudo bem? Então eu mudo a linha para uma linha que não tenha tanta interferência ou a interferência seja irrisória. Uma outra interferência espectral são espectros moleculares sobrepondo as linhas atômicas. Eu posso resolver isso com aumento da temperatura, que vai melhorar a decomposição dessas moléculas para diminuir a interferência, ou então usando corretores de fundo. Bem, essa interferência é muito comum para espectrometria de absorção atômica em chama. Para ECP não é tão comum, porque 10.000 Kelvin já é difícil você ter uma molécula inteira. Um exemplo clássico, pessoal, é a interferência do cálcio, que pode formar a espécie CaOH, que vai ter o máximo de absorção, de acordo com essa figura, muito próximo a uma das linhas de absorção e emissão do bário. Tudo bem? Ah, mas não é CaOH2? Não, pessoal, quando eu estou falando já em chama, as componentes estequiométricas já não são aplicáveis igual à fase aquosa, tudo bom? Então, realmente pode formar CaOH, uma forma molecular dentro da chama, e ela absorve ou emite nessa faixa aí, e isso pode acabar tendo problema na análise de bário. Obviamente, se eu aumentar a temperatura, eu vou decompor esse CaOH, então essa absorção e emissão vai ser bem reduzida. Eu também posso procurar outra linha de bário que vai estar longe dessa região. Tudo bem, pessoal? Já os corretores de fundo, existem três formas de corrigir, que pode ser correção por duas linhas, por fonte contínua ou por Zeeman, ou efeito Zeeman. A primeira, pessoal, é correção por duas linhas. Eu posso escolher uma linha muito próxima do analítico como referência.
Essa linha pode ser dada por contaminação do elemento usado na lâmpada de cátodo oco. Vou ser sincero, pessoal, eu nunca vi esse tipo de correção, tudo bem? Estou comentando porque ela está no SCUG, mas particularmente eu não conheço nenhum aparelho que trabalha com esse tipo de correção. Então eu vou escolher uma linha próxima ao analito, desde que ele não absorva essa linha, tudo bem? Como referência. Então, a diminuição da potência da linha de referência eu uso para corrigir a linha do analito. Tudo bem, pessoal? Como eu falei, está no SCUG, mas eu nunca vi nenhum aparelho utilizando essa técnica de correção. Uma que é muito utilizada, que é a correção por fonte contínua, até já comentei com vocês na aula de chama, é uma lâmpada de espectro contínuo. Normalmente, se é de deutério, que vai ter o espectro do ultravioleta. Então, o modulador vai alternar a radiação da lâmpada do analito a de deutério e o microprocessador vai acabar corrigindo o sinal de interferência, vai absorvendo essa lâmpada de deutério, subtraindo da lâmpada do analito. Tudo bem? Já comentei isso também na aula de chama. A outra correção por efeito Zeeman, quando submeto o vapor atômico a um campo magnético de aproximadamente 10.000 G, ou seja, 10.000 vezes o campo magnético da Terra, eu posso causar um desdobramento do nível energético, que eu vou gerar linhas adicionais no vapor, pelo desdobramento dos níveis energéticos. Esse é o efeito Zeeman. Lembrando, pessoal, né, sem campo magnético, eu tenho uma configuração dessa forma aqui, um estado excitado, né? Eu promovi o elétron do menor nível energético para o próximo nível energético desocupado, e a energia dela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior a energia, menor o comprimento de onda. Tudo bem? Quando eu aplico o campo magnético, olha o que acontece. Eu vou gerar esse nível atômico excitado, vai desdobrar dessa forma. Então eu vou gerar um nível acima e um nível abaixo. Tudo bem, pessoal? Pelo campo eletromagnético, pelo campo magnético, desculpa. Dessa forma, além da energia do comprimento de onda principal, eu vou ter uma energia maior, que vai gerar um comprimento de onda menor, e uma energia menor, que vai gerar um comprimento de onda maior. Tudo bem, pessoal? Então, pelo efeito do desdobramento dos orbitais do estado-estado, eu vou gerar dois comprimentos de onda. Obviamente, não é tão intenso quanto o principal, nem todos os orbitais vão ser desdobrados. Então, dessa forma, eu vou ter três comprimentos de onda muito próximos, tá, gente? Então, aqui é um exemplo, né? Essa figura também tirei de SCUG. Eu vou ter emissão na lâmpada, vai passar por polarizador, tudo normal. Daí, no forno de grafite, normalmente é usado mais para forno de grafite, eu nunca vi Zeeman com chama, tudo bem? Nesse exemplo, está aplicando o campo magnético no forno de grafite. Existem alguns aparelhos que aplicam já na lâmpada o efeito Zeeman. Dessa forma, gerando os comprimentos de onda adicionais, né? Um pouco maior e um pouco menor do principal. E com auxílio de circuitos eletrônicos, né, computadores, eu vejo a absorção de fundo e a absorção do meu átomo pela variação do campo. Esse campo não é contínuo também, tá, gente? Então, uma hora está ligado, uma hora está desligado. Isso também vai compensando pela eletrônica. Tudo bem, pessoal? Então, dúvidas sempre pode deixar nos comentários ou enviadas por e-mail. Agora, as interferências químicas, pessoal, também são três tipos. A formação de compostos de baixa volatilidade e também os equilíbrios de dissociação e de ionização do meu analito. A primeira formação de compostos de baixa volatilidade, como exemplo, o fosfato interfere na determinação de magnésio por espectrometria de absorção atômica.
pode formar essa espécie em chama, que não dissocia. Eu adiciono o lantânio para diminuir essa interferência. Então, são agentes de liberação, ou seja, é algum aditivo que vai reagir com o meu interferente, impedindo, porque a constante de formação de fosfato com lantânio é maior de magnésio com lantânio. Então, dessa forma aqui, vai ter essa reação principal que vai diminuir a concentração de fosfato para reagir com magnésio. Claro, pessoal. Então, agentes de liberação reagem com o meu interferente, impedindo que ele reaja com o meu analito. Existe também agentes de proteção que devem reagir com o meu analito, formando composto de baixa volatilidade e impedindo que reaja com o interferente para formar composto de menor volatilidade. Um exemplo clássico é adicionar o EDTA para determinar cálcio ou magnésio na presença de fosfato. Então ele tem uma constante de formação maior do que com fosfato, com cálcio e magnésio, só que ele decompõe melhor na chama. Tudo bem, pessoal? Então, para dois tipos de reação, agentes de liberação e de proteção. Dúvidas, pessoal, podem ser deixadas aqui no comentário ou enviadas por e-mail. A questão dos equilíbrios de dissociação, elas não são muito conhecidas porque as reações em fase gasosa não são tão bem conhecidas quanto em fase líquida, mas é a dissociação de óxidos e hidróxidos que se formam durante a atomização. Tudo bem, pessoal? Coloquei como elementos bivalentes, mas pode ser mono ou trivalentes, não importa. O importante é, eu preciso do meu analito livre na forma atômica, que seria o M no caso. Então, se eu tiver muito O ou OH, eu posso deslocar o equilíbrio, lembra, princípio de Chatelier, deslocar o equilíbrio no de reagente e deixar uma fórmula molecular. De novo, pessoal, isso é uma interferência mais comum em chama, né? Novamente, em CP a 10.000 Kelvin, dificilmente você mantém os compostos de formas moleculares. E eu resolvo esse tipo de interferência controlando a composição da chama, quantidade de combustível oxidante. Bem, se eu diminuir o oxidante, provavelmente eu vou diminuir OH na chama, então eu favoreço a dissociação desses compostos moleculares. Mas, ao mesmo tempo, se eu aumentar o oxidante, eu posso aumentar a temperatura, que também a temperatura melhora a dissociação. Então, sempre quando eu trabalho com chama, pessoal, o ideal é sempre a cada analito você ir testando composições diferentes de combustível oxidante para achar a melhor relação sinal-interferência. Tudo bem, pessoal? Muito oxidante pode aumentar a chama, a temperatura da chama, melhorar a dissociação, ao mesmo tempo aumentar a concentração de O e OH na chama e piorar a dissociação. Então sempre eu vou trabalhar com compromissos, tudo bem? Da composição da chama. O terceiro é o equilíbrio de ionização. Na temperatura muito elevada eu posso acabar ionizando o meu analito, dessa forma aqui, pessoal, tudo bem? Porque eu vou promovendo, dando mais energia por elétron, ele vai indo para cada vez níveis energéticos maiores dentro do meu átomo, até que ele pode atingir a energia de ionização e se desprender do átomo, né, pela distância do núcleo, e assim formando o íon. Por que isso é tão desejável, pessoal? Porque, como eu comentei, quando eu tiro um elétron, eu posso mudar eu mudo, na verdade, né? Eu mudo as distâncias entre os níveis energéticos do átomo, e isso muda as energias de absorção e emissão, porque mudei a distância entre os níveis energéticos. Tá claro, pessoal? Então, para absorção e para emissão, normalmente isso não é desejável, principalmente quando trabalhando com chama. Alguns aparelhos de CP/OS são capazes de reconhecerem as linhas de emissão iônica. Então eu posso trabalhar com a emissão iônica. Tudo bem, pessoal? A melhor forma de resolver
essa interferência é adicionar o que chamamos de supressores de ionização, ou seja, são substâncias que têm um potencial de ionização menor que o meu analito. Dessa forma, o meu supressor vai ionizar preferencialmente, vai encher a chama de elétrons e, pelo aumento da concentração dos elétrons na chama, eu vou impedir a ionização do meu analito. Tudo bem, pessoal? De novo, deslocamento de equilíbrio. Claro, pessoal. Por exemplo, quando eu quero analisar potássio via fotometria de chama, algumas vezes eu posso colocar um excesso de sódio para o sódio ionizar, vai encher de elétrons a chama e vai suprimir a ionização do potássio. E eu posso trabalhar da forma inversa também. Eu posso, para analisar sódio, por muito potássio, daí por concentração, o potássio vai ionizar preferencialmente, impedindo a ionização do sódio. Ficou claro, pessoal? Em CPMS, na verdade, eu quero ter ionização, então esse equilíbrio é ignorado. Na verdade, eu quero que ionize mesmo. Por fim, as interferências de matriz podem ser relacionadas à viscosidade da amostra. Isso pode interferir na taxa de nebulização e, consequentemente, na transferência de massa. Tudo bem? Então, se eu aumentar demais a viscosidade, eu posso prejudicar a nebulização. Também, uma alta concentração de sólidos dissolvidos, eu acho que até já comentei isso com vocês na aula de nebulizadores, eu posso causar o entupimento do nebulizador. Bem, por quê? Vai começar a cristalizar esses sólidos na ponta do nebulizador, principalmente os que são concêntricos, que é um capilarzinho que tem no centro, e isso também afeta a taxa de nebulização. Para resolver esse tipo de interferência, a diluição da amostra vai compatibilizar tanto a concentração de sólidos quanto a viscosidade com a do meu padrão, então isso eu resolvo esse tipo de interferência. Tudo bem, pessoal? Obviamente, se meu analito já for muito diluído, talvez eu possa ficar abaixo do limite de detecção e quantificação do aparelho. Tudo bem, pessoal? Então isso é muito comum para ICP pensar dessa forma. Agora existe também a presença de matéria orgânica, que quando eu queimar pode formar depósitos de carbono. Você vai ver realmente carvãozinho. Isso acontece tanto no ICP quanto na chama, que vai começar a entupir algumas regiões do aparelho, prejudicando a formação da chama ou a do plasma. Então, vou ter que ir sempre limpando o aparelho. Em especial, solventes orgânicos, compostos inflamáveis na chama ou no plasma, como etanol, metanol, acetona. Como são combustíveis, eles podem alterar a temperatura da chama, ou seja, alterar a temperatura da chama vai alterar o fator de Boltzmann, lembra? Relação estado-estado, estado fundamental é função da temperatura. No plasma pode ser pior, eu posso extinguir o plasma, ou seja, apagar o plasma. Fora que adicionar um composto inflamável a uma temperatura de 2000 ou 10.000 Kelvin pode ser perigoso, tem uma questão de segurança também. Para resolver esse tipo de interferência, eu posso fazer a composição ácido oxidante, que eu vou falar isso quando falar para de amostra. Eu vou adicionar alguns ácidos, misturas de ácidos, peróxidos, que vai destruir a matéria orgânica, ou a maior parte da matéria orgânica. Ou então fazer a adição de analito. Mas o que é isso? O que é a adição de analito? Grosseiramente, eu posso falar que é uma curva analítica preparada sobre a amostra. Então, em um balão volumétrico, eu coloco um volume constante em vários balões da minha amostra e faço adições crescentes do meu analito. A gente usa, pessoal, essa técnica para determinar sódio em vinho no laboratório. O vinho tem álcool, o álcool vai mudar a temperatura da chama. Dessa forma, eu vou mudar a relação de Boltzmann lá, de átomos no estado fundamental por estado excitado, se eu comparar com um padrão aquoso. Tudo bem? Então, daí o balão eu completo ou com uma solução ácida ou com a própria amostra,
No caso, a gente usa a própria amostra, então eu adiciono pequenos volumes do meu analito. Dessa forma, eu vou ver a interferência que a matriz está causando na chama e vou compensar. Tudo bem? Dessa forma, a minha curva de equilibração vai ficar dessa forma aqui. O sinal analítico, eu estou deixando em unidades arbitrárias, pela quantidade de analito adicionado, que pode ser em massa ou em concentração. Vai gerar uma reta, provavelmente, e na extensão dessa reta, atingindo o eixo X, eu encontro a concentração do analito na amostra em módulo. Obviamente, pessoal, a gente não faz isso de forma gráfica. A gente vai obter a equação da reta, igualar o y a zero e encontrar o x. Provavelmente vai ter um valor negativo, porque A e B são positivos. Então, o módulo disso é a concentração do meu analito na amostra. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e continuar postando conteúdo para vocês. As próximas aulas vão ser de CPMS, depois preparo de amostra. Tudo bem, pessoal? Siga o canal na rede social também, Facebook, Twitter e Instagram. Vocês podem enviar dúvidas por lá também. Ou, além de deixar no comentário dúvidas, podem também ser enviadas pelo e-mail que é semduvidas@gmail.com. Isso tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau.